Olá, pessoal, amigos do Conceber Amor, tudo bem? Como vocês podem perceber, hoje o nosso formato mudou um pouquinho, né? Nossa entrevistada hoje é a nossa amiga Evelyn, com a nossa companheira Camila aqui, que vai nos ajudar hoje. Seja bem-vinda, Camila. Muito Evelyn. obrigada. E hoje tem história bacana, hein? Hoje eu que vou ficar do lado de cá. Isso aí. Eu queria agradecer a presença da Camila. Eu que agradeço Primeiro, o convite. por estar aqui hoje no meu lugar. Olha tudo que ela é linda, gente. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma pessoa que seja bonita, assim, pelo menos mais bonita do que eu, né? Aí eu falei, para. Camila é a primeira. Para. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre o assunto que a gente vai falar ainda mais, né? Vou me apresentar um pouquinho. Por favor, pro já ia te pessoal, pedir. né? Meu nome é Camila Chucri, eu sou psicóloga clínica, especialista em psicologia perinatal e obstétrica. E eu acho que vocês já imaginam o que vem por aí, né? É isso aí. A Camila é maravilhosa. Falar um pouquinho também da sua ligação com a Carla Cerávulo, que foi a nossa primeira entrevistada aqui do nosso Maravilhoso esse podcast. episódio, Ela é inclusive. uma pessoa que a gente já tem, né? Com a Sim. autoestima lá em cima, assim. E a Camila já conhecia. Isso. E depois que a gente descobriu, na verdade, aquela primeira conversa que a gente teve há um tempo atrás, a Camila falou da Carla pra mim. E eu não conhecia a Carla. E aí, Olha só. depois eu fui conhecer a Carla, o trabalho da Carla e tudo. E aí eu falei, era ela. Uma coisa levando a outra, Uma né? coisa Eu levando tenho a a honra de trabalhar em parceria com a Carla. Eu faço parte da Rede Umbiguinho, né? Que é um filho da Carla, Sim. Sim. né? Um filhotinho. Então, nós trabalhamos em parceria ali com o Hospital Premium. Fazemos atendimento ambulatorial das mães gestantes, parturientes, puérperas, qualquer caso ali de gestante internada. Essa mãe está internada por algum motivo, né? Independente do quadro clínico. Nós vamos lá, nós acolhemos, fazemos o acompanhamento do parto. Então, nós prestamos essa assistência psicológica no cenário do parto, que é fundamental. A gente consegue perceber depois, né, o impacto da nossa presença ali. E, graças a Deus, a cada dia mais tem aumentado a percepção da equipe multidisciplinar também, da importância do nosso papel ali. Legal. Nós temos a honra também de ter uma lei que foi aprovada, também batalha da Carla e de toda a questão aí goiana e federal agora, porque Sim. primeiramente foi aprovada em Goiânia, né, a lei Umbiguinho, que ela vem para proteger a nossa participação, a nossa atuação ali no cenário hospitalar. Então, falando assim, olha, elas têm o aval de entrar no hospital, né? Começou no cenário goiano, foi para o cenário federal, aí agora tem essa lei aprovada. Fala um entra em pouquinho do vigor que é a lei para o maio. pessoal Ótimo, entender. isso. Isso. Vamos falar sobre isso. Eu vou te passar o número certinho da lei, você coloca aí na legenda, porque Pode é deixar. 14.000 alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas a lei Umbiguinho, ela resguarda as mães, gestantes, tentantes, puérperas, justamente no acompanhamento psicológico ao longo de todo o ciclo gravídico puerperal. Então, esse trabalho que nós fazemos em parceria com o Hospital Premium, de acompanhar essas mães, de prestar essa assistência, essa lei resguarda as portas abertas dos hospitais para a nossa atuação lá dentro. Mas, infelizmente, como é uma lei pouco conhecida, como nós ainda somos relativamente novas nesse cenário, Sim. né, digamos assim, enquanto categoria, muitos hospitais ainda Não fecham aceitam, as né? portas, ainda barram o nosso acesso com diversos motivos ali por trás. Mas estamos batalhando para cada vez mais propagar a palavra. Então, Conceber Amor entra nesse lugar agora. Ótimo. De propagar essa palavra e da importância também dessa possibilidade. Bacana demais. Agora eu vou tentar me colocar no lugar de não Isso, entrevistadora, agora né? vamos trocar os Isso. Que eu papéis. já fico ali assim, né? Quero saber mais de você agora. Vamos trocar, vai. Sou entrevistada. Vamos falar sobre as duas bênçãos da sua vida, né? Dom e Liz. Eu devia ter trazido uns lencinhos, sabia? Porque Pois hoje eu vou é. chorar, é certeza. Como começou esse sonho, hein, Evelyn, de Dom e Liz, Então, e de Liz e Dom? na verdade, quando eu me casei muito cedo. Casei com 21 anos, né? Eu e o Rogério, nós não tínhamos assim muita aquela pretensão de ter filhos, sabe? Eu sempre fui aquela adolescente ali que sonhava mais com uma carreira profissional. A parte da carreira materna, ela não fazia
não estava ali nos meus planos, né? Não era aquela coisa. Assim. Tem menina que desde criança tem aquela coisa de boneca, né? De querer ser mãe. Eu nunca tive isso, assim. Eu era mais de brincar de Power Ranger mesmo, sabe? Assim, uma coisa mais meio menino. Curioso você trazer o termo carreira, né? Porque é uma carreira, a carreira Sim, materna. não, né? é um uma- trabalho diário. Filha, só que assim, a gente descobriu depois, entendeu? Só na prática. E aí, eu não tinha muito essa questão. Quando a gente casou, estava bem focada. A gente casou em setembro. Em fevereiro, mais ou menos, nós começamos o processo de abertura da Image Buzz já, né, da empresa. Então, foi tudo muito tumultuado, assim, né, essa questão profissional. E aí, nós ficamos 9 anos pensando se a gente ia querer ter filho, né? Apenas 9 anos. Apenas 9 anos. Na verdade, assim, 9 anos sem decidir, entendeu? Era aquela coisa assim, quando a gente falava sobre o assunto, nos primeiros anos a gente falava que não, a gente vai esperar mais e tal, mas não tinha um tempo assim determinado. E aí depois foi ficando assim, não sei, aí dá trabalho demais, né? E aí você tem as ilusões, né? A gente pegou uma cachorrinha para criar. Começou sendo mãe de Começou pet. sendo mãe de pet, né? Aí era uma cachorrinha que tinha deficiência, inclusive está conosco até hoje, já tem 9 anos, a Rodinha, maravilhosa a Rodinha. E como a Rodinha, além de tudo, ainda tinha deficiência física, que da cintura para baixo nada funciona, então foi um processo de muito envolvimento, assim, de cuidado e tal, né? E eu vejo hoje que a Rodinha ali, por um tempo, ela foi meio que uma substituta ali desse papel dentro da família, assim, né? Era uma tentativa, na verdade, porque nunca é igual, gente. Mãe de pet, sinto muito te informar, não tem nada a ver. Totalmente Não diferente. tem nada a ver. E assim, mas a gente ficou naquela ali e tal. E aí, quando eu fui chegando perto dos 30, vai batendo aquela coisa, assim, eu falei assim, cara, eu já vou fazer 30 anos. Não tenho filha ainda. E eu sempre tive na cabeça assim, se um dia eu tiver eu vou ter 2. Que na minha cabeça, para mim, eu pensava, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão. E eu sempre pensei assim, cara, não dá para eu pôr só um menino no mundo. Se eu for ter eu preciso de pôr um companheirinho, porque para mim foi muito boa a experiência de ter o meu companheirinho, né? E aí eu pensava, cara, já vou fazer 30. Para eu ter 2 filhos, eu vou ter o segundo lá para os 35 ali. Imagina eu com 40 anos e uma criança de 5. Eu já ficava pensando assim, nossa, eu vou ficar cansada, esse menino correndo, eu não sei, eu acho que eu não quero ter. E juro para vocês, no dia do meu aniversário de 29, né, porque eu já fazia as contas, né, daqui se eu engravidar agora, eu vou ter com 30 e tal, não sei o quê. No dia do meu aniversário de 29, eu decidi que eu não teria filhos. Assim, foi uma decisão interna. Não falei nada com o Rogério, não falei nada com ninguém. Mas eu já estava naquela ansiedade que ficava aquele trem, vai, não vai, tal. Eu falei, não, eu vou decidir que eu não vou ter e pronto. Resolvi naquele momento que eu não teria. Sem motivo aparente. Assim. Sem motivo. Era uma coisa que estava me intrigando. Me entristecia muito o fato de não ter essa decisão clara. Porque eu gosto de ter os meus planos, assim, de tipo assim, agora eu vou para esse lado, agora para aquele. E era uma coisa que eu não decidia, eu não resolvia se eu queria, se eu não queria, se a gente iria para esse caminho ou não. E aí eu falei, não vou. Vou pôr na minha cabeça que vou seguir a vida sem filhos e vai ser isso e tal. Mal sabia eu que eu estava grávida. E já estava presente. De 1 semana, mais ou menos, eu penso, assim, fazendo as contas. E aí foi muito louco, porque como eu já tinha decidido, né, a inocência, eu decidi que eu não ia ter, e eu comecei a sentir algumas coisas muito doidas, assim, mas eu achava que a última possibilidade na minha mente era uma gestação. Eu Porque pensei, você já tinha decidido que não engravidaria. justamente, né? Como que uma pessoa que decide que não vai engravidar tá grávida? Como o meu corpo não com a minha mente. Combinou com quem isso? Né? E aí eu comecei, o primeiro sintoma muito forte, assim, foi que o meu peito, assim, virou um monte de pedra, né? E aí eu apalpei, assim, um dia eu fui tomar banho e eu senti, eu falei,
estou com câncer. Já Meu veio Deus. medo, né? Porque tem um histórico, assim, familiar e tal. E eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. Eu chamei o Rogério e falei, amor, olha isso aqui. Aí ele pôs a mão e falou, nossa, realmente você tá com câncer. Foi mais ou menos assim. O diagnóstico já veio no toque, né? Cara, e foi tão louco. E aí a gente falou, nossa, e agora? O que a gente faz? Tal. Falei, vamos procurar um médico, né? Vamos fazer, vamos pensar em organizar isso e tudo. E eu, assim, sentindo um mal-estar, um cansaço, uma coisa. Eu falei, não, realmente eu tô morrendo. Eu tô morrendo mesmo, deve ser eu tô em fase terminal já, né? Meu O Deus. mental acaba com tudo, né? Olha a cabeça, né, gente? Que horror. E aí, nesse processo, assim, a gente tinha acabado... e aí eu falei assim, cara, vamos fazer um plano de saúde. Porque antes de diagnosticar qualquer coisa, vamos fazer um plano, porque se for mesmo, a gente precisa de ter um respaldo médico melhor. Aí a gente foi no plano, fizemos um plano de saúde e tal. E aí eu já agendei assim, uma primeira consulta num clínico geral ali, mas ia acontecer assim, tipo, algumas semanas pra frente. E aí eu com o estômago horrível, assim, aquela sensação ruim, fui numa farmácia comprar, porque meu estoque de omeprazol e ranitidina e todas essas coisas, assim, tinha acabado já, de tanto que eu estava passando mal. Fui na farmácia comprar mais e eu passei pelo corredor e uma voz assim me chamou, falou assim, olha pro lado e vê aquilo ali, compra um desse. Eram uns testes de gravidez. Falei, não vai ser mais, né? Esse aqui é mais baratinho, R$5, vou levar. Levei. Totalmente, assim, despretensiosa, né? E eu lembro que eu cheguei no escritório, que a gente tava no estúdio, a gente tinha um pessoal trabalhando conosco lá. A hora que eu sentei, a menina, que era minha secretária, olhou para mim e falou assim, Evelyn, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não sei. Eu falei, ou eu tô grávida ou eu tô morrendo. Uma das duas coisas está acontecendo. Aí ela falou, e você não vai fazer um teste? Assim, tipo assim, a ansiedade dela no 12. Eu falei, tá na minha bolsa, eu vou fazer. Vai fazer esse xixi, pelo amor de Deus! E aí eu fui, né, no banheiro lá, tal, fiz xixi, coloquei. Na hora que encostou, assim, já 2 pauzinhos. Eu falei, Rogério, vai lá na farmácia, compra outro. Esse aqui é muito baratinho, deve estar errado. Aí ele foi lá, comprou aquele Clear Blue, né? Eu falei, não, compra aquele que ele é mais caro, ele deve valer mais. Fez positivo. Falei, não, vamos fazer o de sangue pra gente ter certeza, assim, porque assim, eu não tô acreditando. A gente foi, correu num laboratório mais perto que tinha lá, fizemos exame de sangue e ficamos esperando esse exame sair. E aí a gente, né, já naquela ansiedade, gente do céu, mas se eu estiver grávida, como é que vai ser isso? E o Rogério, não, mas melhor uma gestação do que um câncer, pelo amor de Deus. E olha a sua fala de antes, né? Ou eu tô grávida ou eu tô morrendo. Olha o medo que tava aí por trás de tudo isso. Total, né? E aí a gente, poxa vida, estou grávida, né? Descobrimos a gravidez e tal, e foi... Eu fiquei numa situação assim de falei, tá, tô grávida então. Mas sabe o que é você não saber o que fazer com aquilo, com aquela informação e com nada disso? Assim, eu ficava assim, beleza, Na tô verdade, grávida. eu acredito que ninguém sabe o que fazer, nem aquelas pessoas que planejam a gestação, que fazem tabelinha. Sim. No final das contas, ninguém sabe como reagir, né? Imagino que sim. Eu não soube mesmo, assim, era uma coisa assim. E tanto é que eu fui levando a minha gestação completamente sem viver ela. Sabe, assim, aquela coisa, tipo assim, distante, totalmente. As pessoas perguntavam para mim, eu sempre muito, tipo, empreendedora ali, fazendo planos, organizando coisas do trabalho e tal. E aí... as pessoas, os parceiros, os clientes até viravam para mim e falavam assim, Evelyn, mas você tá falando de fazer estudo aí, você tá lembrando que daqui uns meses vai vir um bebê? Eu falei, não, tô, mas e aí? Eu falei, não, o menino nasceu, põe aqui do lado, vem aqui pra cá, fica aqui comigo, né? Tá, falei, aí todo mundo que já era pai e mãe fazia aquela cara de você tá achando, né? Vai ser bem do jeito que você tá pensando. Achando, né? E eu achando mesmo que ia ser assim, sabe? Que ia ser uma suave. expectativa nascendo e crescendo, que logo, logo seria quebrada. Exatamente. E assim foi indo. Quando eu fui chegando perto do 7º mês,
que aí a barriguinha já era maior e tudo, eu travei a coluna de uma forma, eu tive um problema no ciático fenomenal, que eu fiquei praticamente um mês sem conseguir pisar no chão. E isso para mim já foi assim desesperador, porque aí eu ia, olha o nível, eu ia pro trabalho, chegava lá, ficava sentada, a hora de sair o Rogério tinha que me carregar no braço. Eu não conseguia levantar. Mas eu não queria também deixar de estar Fazer trabalhando, né? Eu não queria que a gestação fosse um impedimento na minha vida, né? Já tinha ali o embate da mulher Evelyn, da mãe Evelyn. Exatamente. Né? Desde o início. E aí eu procurei várias pessoas, assim, de fisioterapia, acupuntura, e especialista em dor e não sei o quê. E ninguém conseguia resolver, né, essa questão. Aí um dia eu fui atender um cliente, um advogado, e eu lembro que ficava na parte de cima, assim, tinha um lance de escadas para subir. E eu subi. Cheguei lá em cima, travei. Aí sentamos, fizemos a reunião e tal. Ele falou assim, olha, aí o cliente vendo, né, a situação, falou assim, eu vou te passar o contato de uma pessoa que vai resolver. Eu não sei o que é que ela faz, não, mas ela resolve. E aí, nesse dia também, o Rogério teve que me descer no braço, o lance de escada todinho, para chegar a me colocar dentro do carro, que eu não conseguia andar. E aí eu liguei para essa pessoa, ela foi lá em casa fazer a fisioterapia. E ela falou para mim assim, deixa eu te falar uma coisa. Isso é seu corpo te falando para você parar. No momento em que o seu corpo reage para falar assim, ó, freia, se conecta com esse neném que está aqui dentro, olha para o que você está vivendo, você ainda batalhava e lutava para não entrar em contato. E eu sabia que eu ia desmontar nesse podcast hoje. Evelyn, você acha que era um medo de perder essa parte sua que você conhecia há 29 anos já? Você acha que tinha algo relacionado a isso? Eu não sei se medo, mas, assim, era muito não ter isso em mente, sabe? Receio de não continuar a ser produtiva. Sim, um pouco assim, porque, Paulo, nós vivemos uma sociedade hoje em que a mulher, ela é feita, criada para a mulher e o homem, né? A gente falando assim. Mas nós vivemos num período onde tudo é em função de produtividade. Tudo é em função de carreira, de profissionalismo, de números. De números, né? De desempenho profissional. De entrega. E para mim, o profissional, ele sempre veio muito, né, na frente. Nossa, eu achei que eu não fosse desmontar tanto, misericórdia. E aí... Sinta-se abraçada. e aí, quando veio a maternidade, assim, meio sem querer, né? Eu não aceitava aquilo, assim, no sentido de que fosse um empecilho para que as outras coisas continuassem, né? E, cara, a Liz já chegou colocando as suas imposições de filha ali, já na barriga, né? E aí... Que importante você falar isso. Sim. Que importante. Olha essa frase, olha o peso dessa frase. Né, de o bebê já estar presente ali naquela vida, na sua vivência, na sua rotina, dentro da barriga. Sim. Que é uma noção que poucas mulheres conseguem ter. E já determinando as mudanças, né? Sim. Acima de tudo. E aí a gente precisa lembrar que é uma mulher que com 29 anos, no aniversário, decidiu não vou engravidar, não vou ter filhos, já tinha esse não, né? Tudo essa parede criada ali. Sim. Com um bebê que já estava ali dentro. Exatamente. Né? Olha tudo que veio. Vocês duas vieram compartilhando nesses 7 meses aí até você travar. Sim. Foi um período assim tenso, mas mesmo com tudo isso, eu ainda não aceitava esses freios, digamos assim, né? E aí eu melhorei dessa parte e continuei a lida. E
Até que eu estava com 39 semanas e 4. A minha barriga era super pequenininha. Assim, as pessoas, às vezes, nem percebiam que eu estava grávida, já estando super grávida, né? E aí, deixa eu te fazer um recorte. A barriga pequenininha de uma mãe que não assumia essa barriga. Essa barriga, justamente. Né? E precisou passar por todo um processo aí para que essa barriga em si pudesse aparecer. Sim. E eu fui fazendo, né, os pré-natais e tudo. Eu tinha, aí assim, tinha também meu lado romântico da coisa. Durante esse processo, durante a minha carreira de fotógrafa, eu fotografei muitos partos. E eu achava, assim, a coisa mais extraordinária do universo era ver uma criança nascendo. Principalmente de partos normais, né? Normalmente quem contrata para fotografar o parto é parto normal, parto em casa. E eu achava aquilo assim uma coisa divina. Eu falava, meu Deus, é o maior milagre que pode acontecer, é o nascimento de uma criança. E eu romantizava um pouco nesse aspecto de querer o meu parto em casa e de querer esse parto normal, né, e tudo. Eu tinha um pouco de conhecimento nesse aspecto assim técnico do que seria um parto, né? E aí eu contratei o pessoal do Instituto Renascer para poder estar junto comigo nesse processo e tudo. E o Diego sempre falava para mim, eles fazem um acompanhamento, né, como se fosse um pré-natal. E o Diego e a Paula sempre falando para mim assim, Evelyn, vai viver essa gestação, você tá muito desconectada e tal. E eu, gente, mas como que vive? Como que é isso? Assim, eu não sei o que eu faço, eu vou conversar com a minha barriga, sabe? Tipo assim, falar com a barriga. É um belo princípio. Não, e eu não... Sabe o que é não ter isso? Assim, eu achava... Eu não tinha essa conexão. Assim, era completamente outra... Não sei. Era outra Evelyn. A Evelyn mãe de hoje não existia ainda. Mas hoje você consegue perdoar essa outra Evelyn? Ainda não. Terapia, né, gata? A gente vai marcar Bora uma levar pra consulta. terapia. Mas assim, só para fazer um recorte nessa sua fala, olha que peso, né? Porque uma mulher gestante, produtiva, trabalhando, indo atrás do corre dela, né? Fazendo o que precisava ser feito. Socialmente, as pessoas enxergam essa mulher como uma mulher saudável. Olha que maravilhosa, ela está dando conta de tudo. Sim. Ela é gestante ainda assim, trabalhando. Ela com 7 meses, barrigão, né? Não tinha um barrigão ainda, né? Mas com uma barriga ali, um bebê já evoluído e ela ainda trabalhando, ainda ia atrás. As pessoas colocam você nesse patamar de mulher maravilha e a gente acaba tendo a tendência isso, né? a corresponder a essas expectativas. Exatamente. Ainda bem que você teve essas pessoas na sua vida falando... Pausa, respira. Isso. A bebê está pedindo para você olhar para ela, né? Se conecta com a sua gestação. E a gente sabe da importância dessa conexão, aqui eu no meu campo, né, de conhecimento, dessa conexão para o desenvolvimento do parto. Sim. Que é o próximo cenário que está chegando. Que é o próximo cenário que eu... Me traz lencinhos e água. Traz uma toalha, produção. Por favor, uma de banho. Mas, enfim... E aí, quando foi, né, o desenrolar ali estava com 39 semanas e alguns dias já, né, perto ali do parto, mas eu estava esperando um parto normal. Eu fiz um pré-natal com o obstetra pela manhã. Ele olhou assim na palpação, assim, falou, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, ela tá bem e tal. Eu tinha feito na semana anterior um ultrassom e o médico tinha me alertado, falado assim, olha, você está com um líquido um pouquinho abaixo do padrão, digamos assim. O normal ali dentro do critério, ele seria um nível 12 e o meu estava 8 naquele momento. Ele falou assim, mas isso é normal, você ainda tem que amadurecer um pouco ali, o útero e tal, ainda não está assim 100%, mas eu preciso que você se hidrate e que fique de repouso. Ele ainda falou, se você tiver alguma programação de hoje, já cancela e vai ficar de repouso. E eu fiquei assim, tô sentindo nada.
eu vou continuar aqui e tal. Eu falei, não, vou lá pra casa da minha mãe, que lá eu fico mais sossegada. Ah, fica. A pessoa consegue ficar quieta? Não consegue. E aí eu tentei fazer esse repouso, mas na verdade mudou nada na minha vida. Eu tava fazendo tudo normalmente. Porque eu não tava sentindo nada. E eu achava... repouso também que te obriga a entrar em contato com você Sim. mesmo e com essa gestação. Sim. Né? Que Mas desde eu o também princípio ele vinha assim do continuava doença relutando. negada, Também continuei assim na mesma, digamos. Não à toa essa dificuldade, né? De Não. não fazer repouso. E aí aí ele fez esse exame e pediu, quero te ver daqui uma semana, a gente marcou exatamente para uma semana depois para repetir a ultrassom. E no mesmo dia eu tinha esse retorno no obstetra. Pela manhã, à tarde a ultrassom. Aí o obstetra olhou e falou, não, tá tudo bem, apalpando aqui tá tudo certo e tal. Mas você já marcou a ultrassom? Faz. Aí fui lá, fiz a ultrassom. O médico olhou e falou, nós vamos ter que conhecer a Liz hoje ou amanhã. Aí eu já... Tinha tantas coisas para fazer hoje ainda. Caindo por terra todo o planejamento da mulher, né? Todo. Vindo à tona mãe. E aí eu falei, nossa, mesmo? Ele, sim, seu grau de... hoje você está com um grau 3 de líquido. Então, você não pode esperar. Que já corresponde a um risco, né? Para quem não conhece. Sim. A minha recomendação é que você já saia daqui, pegue suas malas, vá para a maternidade e faça um parto. Né? Já. E seria uma cesárea. Uma cesárea. Que já seria uma quebra de expectativa ali frente ao que você vinha planejando. Exatamente. E a recomendação do ultrassonografista foi que eu fizesse uma cesárea. Aí, saí de lá, liguei pro meu obstetra. Só que o que aconteceu? O meu obstetra, ele era do plano. Porque lembra lá que eu fiz o plano quando eu... Não cobria o parto. E aí o parto não estava, né, dentro do negócio. E eu falei, carência. cara, eu vou lá pra maternidade pública. Aquela maravilhosa lá na saída de Goianira, que eu esqueci o nome agora. Ganhei meus 2 meninos lá. Gente, como que é o nome, amor? Nascer Cidadão. Lá eu já conhecia, já sabia que lá era mais acolhedora, assim, que tinha essa pegada de parto natural, que realmente uma cesárea só seria feita se fosse uma necessidade e tudo. Eu falei, assim, já estava no meu plano B, se o A não desse certo, eu iria para Nascer Cidadão. Falei, não, vamos então lá para Nascer Cidadão. Mas eu liguei para ele, que por um acaso, na época, era o diretor da Nascer Cidadão. Eu falei, doutor, aconteceu isso, isso e isso. O médico falou para eu fazer assim. Ele falou, não, então vai para lá. Mas a minha recomendação é que você faça como que chama quando coloca remédio para... Intravenoso? Não, para estimular o parto. Ah, sim. Nossa, hoje eu tô... Você estava fazendo a... Indução de parto também. Minha recomendação é que você faça um parto induzido. Porque também já era a sua vontade um parto vaginal, exato, né? E o médico que eu procurei, é claro, ele era um médico que era mais favorável ao parto vaginal, né? Então, ele olhando assim, falou, não, a minha recomendação, se eu estivesse lá, eu induziria seu parto, mas eu não posso passar por cima da autoridade do médico que vai olhar realmente seus exames. Então... vê lá e tal, e tudo. E aí ele... nesse momento também, de primeira maternidade, um médico fala cesárea, outro fala indução, você fica nesse tumulto, para que rumo eu vou, o que é melhor para mim e para o meu bebê, né? Só que, como na minha cabeça eu já estava muito pensativa no parto vaginal e tal, já era uma coisa meio que eu tinha colocado na cabeça. Decidido. A parte de fazer uma cesárea, ela não tinha nem... não tinha nem ventilado na minha mente. Assim, eu não tinha nem passado por isso. Assim, falei, não, cesárea não. Como se eu pudesse decidir isso, né? E aí eu peguei e falei, não, vamos lá para a maternidade e tal. Cheguei lá, o médico olhou. Uns 2 médicos me olharam lá e tal, falou assim, olha, eu não recomendo que você induza. Não recomendo. Vamos esperar até amanhã para ver como é que vai evoluir. E aí, amanhã de manhã, a gente, tipo assim, estando tudo ok, você já faz... que tem que ficar um tempo sem comer e tal. Aguardar até amanhã, mas internada.
internada, Isso. aguardar até amanhã internada, para que faça a cesárea amanhã de manhã. Isso era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, 5h30. Aí eu falei, tá. E aí o Rogério tinha que entregar um trabalho naqueles dias. E ele estava lá comigo, porque eu fazia questão que ele estivesse. E eu ficava assim, ai, gente do céu, não vai dar tempo do Rogério editar esse vídeo. Tem que fazer esse negócio, não vai dar tempo. E eu insisti muito com a equipe para que eles me induzissem. Imaginando também que uma indução levaria a um parto rápido. Rápido, justamente, porque eu queria era desenrolar logo esse negócio, entendeu? Que eu tinha que E aí, precisar. de novo, essa falta de conexão. De novo, totalmente. Né? Sim. E eles induziram. Começaram, assim, colocaram ocitocina vaginal, né, ali e tal. O miso. Misoprostol. É esse nome bonito aí. E aí eu fui, fiquei lá, fiz, né, comecei com um comprimidinho e tal. Aí comecei a sentir uma cólicazinha, uma coisa suave e tal. Outro comprimidinho, aí já... E aí, esses comprimidos, eles têm intervalos de horas. Isso, Então, de isso. 4 em 4 ou de 6 em 6 Eu horas. não me lembro qual que foi o período. Isso. Aí no segundo eu já comecei a entrar com umas contrações realmente mais fortes. E aí eu falei, não, agora vem. E Ali aí, caiu sua ficha do parto. mais ou menos. Eu te diria que a minha ficha do parto foi cair assim uns 7 dias depois que a Liz nasceu. Foi uma loucura. E assim, aquela coisa, né? E eu comecei a sentir as dores. E, gente, nossa parto induzida é horrível. Porque não tem o mesmo ritmo de um parto normal, no E sentido... que o seu corpo já está comunicando a evolução natural do processo, né? É uma contração em cima da outra e totalmente desritimado, assim. É um negócio que não te dá aquela folga de entre uma contração e outra e tudo. E eu ali, naquele processo, passei a noite, assim, e não tive dilatação. Tive 2 centímetros de dilatação. Nossa, muito pouco. Quando a médica das 7 horas da manhã chegou, que aí trocava turno e tal, entrou outra médica, ela falou, vamos fazer acho que se chama CTG, se eu não me engano, coloca uns aparelhos assim na barriga para ouvir o coração do bebê. É como se fosse E as contrações. Durante o processo Isso de contração, né? E aí a gente foi fazer... Nossa, é horrível fazer aquele exame tendo contração. Porque tinha que ficar sentada e eu deitada. Você tinha que apertar o botãozinho a cada contração? Não precisava. Não, ele já... Eu não lembro, na verdade, se tinha esse botãozinho. Geralmente eles passam a fita, eles fita. né? Talvez até faz a tivesse medição. esse botãozinho, mas eu não me recordo agora. Quando vinha as contrações, o coração da Liz parava. E aí, já na hora que a médica viu, ela falou assim, nossa, não, vamos fazer esse parto agora. Já passa ali na sala, tira tudo que você tiver de joia, essas coisas e tudo, e faz xixi que a gente já vai entrar pra sala. E aí eu fui naquela loucura, assim, fiz as coisas lá, tava sentindo muita dor. Entrei pra sala de cirurgia e no caminho, na hora que eu tava indo, assim, na hora que eu tava chegando na sala... Respira. Minha bolsa estourou. Tinha tanto mecônio que parecia... Eu já tinha visto várias bolsas estouradas com mecônio, assim. Mas nada parecido com aquilo. Era... Porque tinha pouco líquido. Sim. Né? Então era muito grosso, assim, parecia que eu tinha feito cocô, de tanto que tava tenso, assim. E aí eu entrei pra sala de cirurgia, com muita dor, né, das contrações. E, cara, a sala tava um caos, assim, porque a tensão da médica e as pessoas correndo, assim, tentando organizar tudo, né?
o Rogério perdido completamente, assim, sem saber o que fazer. E eu queria muito que ele estivesse junto. E aí levou um tempo até ele paramentar para poder pra chegar. entrar na sala, né? E aí eu fiz anestesia. E foi assim, eu sentada aqui, o anestesista fazendo a anestesia, eu não podia mexer e estava tendo contrações. E a médica me segurando assim para eu ficar quieta. E ela me segurando e dando ordens assim para as coisas andarem logo, né? Preparar tudo. A preparação e tal. E ela me segurando aqui, falando, se eu quero, faz o que eu quero, tal. E aquela loucura, assim. E aí, já pediu para eu deitar logo, assim, bem rápido. E já colocou aquele pano, assim, né, pra gente não ver e tal. E a médica começou a fazer a cirurgia. E eu continuei sentindo. E aí eu já não... Assim, na minha memória, eu já não me lembro se o que eu sentia era dor ou se eu sentia só... Mexer. É porque sensação. você tem uma sensação, né? A sensibilidade na pele. Mas Quando eu já a gente estava vem- num estado tão louco de estresse ali. Estresse, Angústia, medo, angústia, né? Tudo E junto. aí eu falava assim, cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Aí ele chegou assim do lado, ela já tinha começado. Eu falei, eu tô sentindo. Aí o anestesista falou, você consegue levantar, mexer o pé? Aí eu tentei assim, falei, não. Aí, e ela fazendo, né, ali, eu falei, não, mas eu tô sentindo. E eu comecei a entrar em desespero. E aí o anestesista falou assim, espera um pouquinho, pediu pra médica, né, falou, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui se a anestesia pegou. Eu não posso esperar. E, continuou. E aí entra a gente, né? Assim, Sim. só te cortando um pouquinho, Evelyn, até para você respirar um pouco. Obrigada. Veja a importância da atuação de uma psicóloga nesse cenário de caos. Sim. E aí a gente está falando de um cenário de caos, mas em todos os cenários de parto, nenhuma mulher que passa por isso pela primeira vez sabe como vai ser. Sim. Imagina como vai ser. Às vezes nunca nem entrou dentro de um centro cirúrgico. Às vezes é uma mulher que vem nessa quebra de expectativa de um parto normal para uma cesárea de emergência do nada, Sim. né? E aí vindo, né, te acalmando, falando, por exemplo, ali eu estaria te falando, a gente sente mexer, a gente tem a sensação, mas a gente não sente dor. Sim. Só que naquele momento a sua dor era muito emocional. Sim. Porque olha o caos que você está vivendo, o medo, a angústia, o prazo de entrega do trabalho e a falta pressão, de conexão né, com a bebê e o movimento estranho de todo mundo ali naquele cenário caótico. Entende em qual lugar você estava? Sim. Não, foi talvez o dia mais glorioso e o mais horrível da minha vida. Foi um choque, né? Para a maternidade, uma entrada para a maternidade como um choque ali. Sim. E aí, ali naquele... Eu comecei a gritar de loucura, assim, eu entrei em pânico, na verdade. E aí o médico me deu uma anestesia, eu não sei te falar exatamente o que, mas eu já estava com acesso, né? Ele me deu uma coisa lá que eu apaguei, não vi nada dali pra frente. E aí, o que eu sei é o que o Rogério me conta, né? Ele fala que foi assim, o pior dia da vida dele também, nesse aspecto, né? Claro que teve a bênção da vinda, da chegada da Liz, mas foi tenso. E assim, quando ela nasceu, ele me contou depois, né, que ela veio toda cheia de cocô, tadinha, de mecônio, assim, né, toda sujinha, e que ela precisou de fazer massagem cardíaca ali nos primeiros momentos. Ela até ficou com as costinhas bem roxas, assim, depois. E ela nasceu com 2,90 kg. Apesar de tudo, ela nasceu com baixo peso, né? Como se ela fosse prematura. Mas, apesar de toda essa loucura e dela ter vindo com um baixo peso, a Liz veio muito saudável, graças a Deus, assim,
um coquinho também. A gente ficou no hospital mais dias por conta da glicemia, né? Como ela era de baixo peso, precisava de ficar checando. E tadinha, ela ali nos primeiros dias de vida, ela levava uma picadinha no pezinho a cada... Não lembro se era a cada 2 horas. Eu sei que era muito... Eram intervalos muito curtos, assim. E eu lembro que na primeira noite a gente levou um sapo muito grande, porque tinha que amamentar a cada 3 horas, 2 horas. 2 ou 3 horas. Intervalo. E me falaram isso, você tem que amamentar a cada 2 horas. Aí quando chegou a noite, tipo umas 9, 10, a gente dormiu. E ela dormiu também. E a gente acordou no outro dia, tipo, 6, não me lembro. E aí a médica, e aí, como é que foi a noite? Eu falei, foi ótimo, a gente dormiu a noite toda, foi tranquilo. Você não amamentou ela de noite? Eu, não, a gente dormiu. Não pode e tal. Eu falei, gente, mas assim, eu achava que tava o máximo, né? Ela dormindo a noite toda e, na verdade, eu devia ter amamentado a bichinha. Mas, graças a Deus, não teve nenhum problema com relação a isso. E foi assim, foi no meio dessa loucura que a Liz veio. E aí, quando a gente foi pra casa, né? Fui pra casa da minha mãe, fiquei lá com ela. E eu confesso que, assim, eu fui entender o que era ser mãe mesmo, assim, e falar, nossa, olha que bênção. Né? É minha, né? Tinha mais ou menos uma semana já. Não me surpreende, sabia? Ali no momento do parto, num momento de maior vinculação, né, dessa mãe com esse bebê, de realmente cair a ficha, de ele se apresentar a você e você ver ali, reconhecer um narizinho, reconhecer uma boquinha, né, ou até aquela imagem que você vinha formando ao longo da gestação, foi cortado de você. Né? Houve uma quebra ali. Houve um distanciamento de uma gestação que já estava um tanto quanto distante. Sim. Né? Sabe que eu acho até um tempo relativamente curto, 7 dias? Né? Para todo esse histórico. Olha, e eu peço que você se sinta acolhida em toda essa sua história, em toda essa construção de um primeiro maternar. Porque foi muito difícil. Foi uma experiência muito complicada, mas te trouxe até aqui hoje para ter forças e falar sobre isso. Sim. Com outras mães que muito provavelmente não sabem como, não conseguem se conectar com esse bebê na barriga e hoje conseguem ver a partir da sua história os impactos que isso pode causar, tanto Sim. no desenvolvimento de uma gestação, quanto no decorrer de um parto, quanto numa conexão, né, de mãe e filho. Sim. E que importante você trazer seu relato hoje. Sim. E assim, eu percebo que toda essa falta de atenção ali, né, durante a gestação, ela trouxe para a Liz, cara, ela chegando, assim. Ela veio muito, tipo assim, mãe, você tá louca? Hoje ela fala isso pra mim. Mãe, você tá louca? Acho, assim, porque eu tinha essa expectativa. Quando a Liz estava com 30 dias, eu fui fotografar um casamento em Pirenópolis. E era assim, eu levei ela no carrinho ali e naquele dia eu entendi que aquilo não era mais para mim. Porque eu já estava mais conectada com ela, né? E aí, para mim, naquele dia, o trabalho, ele perdeu o sentido nesse... Né, assim, eu acho que ele foi pro lugar dele. Ali nasceu a mãe. Né? 30 dias depois do parto, nasce a mãe. E foi bem isso. Assim, eu vi que eu precisava de um tempo. E eu não tive esse tempo. Assim, aquela pausa, aqueles primeiros dias, né, de você estar se adaptando à rotina e tudo. Eu não tive isso. Assim, eu estava... A empresa dependia muito de mim, sempre fui muito centralizadora e apesar de ter todos os funcionários e tudo, a coisa ainda precisava demais da minha validação. Tanto é que durante esse período aconteceu algumas coisas que até hoje eu estou pagando. Sim. por funcionário ter feito coisa
que não devia, enfim. Mas foi bem intenso. E a Liz, ela veio com muita intensidade. A Liz, ela nunca foi um bebê que dormia à tarde. Ela tirava, no máximo, um cochilo de 10 minutos, uma vez no dia. E era o dia todo, sempre acordou muito cedo. Acordava 6, 7 horas da manhã, ia dormir 10 horas da noite. Desde bebê, sem intervalos. Já acostumada, né? Na barriga, já vinha nessa Minha rotina. mãe não parou comigo dentro da Minha mãe não barriga. parou. Ela veio assim, bem no 12 junto, né? Só que a atenção ali era total dela, né? E a gente, até hoje, a Liz é muito, muito pra frente, assim, né? Nesse aspecto de subir nas coisas e tal, né? Parece Desbravar, né? Nossa, ela é aventureira demais. Destemida demais. E é um fenômeno. Meu Deus. E hoje ela está com quantos anos? Hoje a Liz está com 4. 4 anos, olhando esse intervalo dessa história de 4 anos atrás, o que você gostaria de dizer para Evelyn que estava ali naquele cenário? Nossa, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso hoje, ainda. Eu ainda tenho muita dificuldade em aceitar todo esse processo, né? Porque, olhando pra minha... Assim, hoje eu sou uma mãezona, eu sei. Mas até aquele começo ali, ainda me machuca muito lembrar como eu fui, né? E isso traz um peso ainda. Ainda não consegui superar, né? Mas estamos trabalhando isso. Bom, e aí, quando a Liz nasceu e passou esse período todo, o meu próximo passo já estava definido, porque o dom sempre foi dito, né? Se um dia eu tiver um, Eu quero ter 2. eu quero ter 2. A promessa já existia. Né? A promessa já existia. E aí foi passando o tempo. Alice, e eu sempre pensei assim, em ter pertinho, porque para as crianças terem essa conexão, né? Assim, de poder brincar junto e tudo. E aí, quando a Alice estava com 1 ano e pouquinho, eu já pensava em ter mais um. E aí, um belo dia, eu tenho uma história assim com o café que é muito boa. Café serve pra mim quase como um medidor de saber se eu tô grávida. Eu sou viciada em café. Meu Jesus, né, a pessoa da cafeína. Quando eu engravido, eu não sabia, né? Agora que eu já sou uma mãe experiente. Passando por 2 experiências aí, já sei dizer. A primeira coisa que eu sentia, eu fico assim, o cheiro do café, ele vira pra mim uma coisa horrível, horripilante. Repulsa. Uma repulsa. E aí eu tava em casa um dia, né, já com a Liz ali e tal, e o Rogério passou um café. Na hora que veio aquele cheiro assim, eu falei, amor, vai lá na farmácia comprar um teste de gravidez. Agora. E foi batata. Ele chegou, foi na farmácia, comprou, eu fiz, falei, tô grávida. O teste é o café que valida. É o café que valida. E aí, eu nem sei muito da sua história gestacional do Dom e do que vem agora nos próximos passos, inclusive estou até curiosa para saber. Mas só situando ali, era uma mulher que tinha passado por um evento traumático no parto, de uma gestação anterior que não havia conexão ali com esse bebê, Sim. que já estava se projetando para uma nova gestação de uma promessa feita lá antes dos 29 anos. Sim. Exato. E aí você se fortalecendo nessa promessa feita e ainda assim, e aí é o meu lugar aqui de falar, né? Sem olhar com cuidado para todo esse histórico. Sim. Né? Esse histórico emocional e tudo aquilo que ocorreu nesses 9 meses e depois desse 1 ano e pouco ali da sua primogênita, né? Até hoje, né, Camila, na Até verdade. hoje, né, mulher? É. Bora Até sair daqui hoje. pra terapia. Saindo daqui, já vamos ali no meu consultório. É verdade. E Até aí, hoje. olha a importância. Mas é muito isso, assim, essa sua
a sua fala e essa, por exemplo, a gente falando da lei, né, do bigão aí. Cara, nós mulheres, a gente tem a tendência em achar que a gente é super. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. E que você tem que aguentar. E que tem que aguentar. Né? E que isso é normal. E que tá, assim, tá dentro do esperado, digamos, né? E a gente realmente tem muito, assim, de achar que realmente são uns traumas muito Gigantescos, violentos, né? Que precisam desse apoio psicológico, né? No caso do Paulo e da Fernanda, por exemplo, eu olho para a Fernanda hoje e depois de saber da história deles, cara, como eu sei admirar aquela mulher, porque eu acho ela assim. Eu também. Passar por tudo o que ela passou e ainda ter discernimento para e ainda querer mais e falar, não, eu quero ficar grávida de novo, sabe? Nossa, ela pra mim é uma heroína, assim. E aí entra a psicologia, né? Não é sobre deixar de querer por conta dos traumas vividos. Sim. É sobre cuidar desse desejo para que ele venha a acontecer de uma forma muito mais apropriada, muito mais saudável, né? Com essa mãe sendo acompanhada, até mesmo para o desenvolver desse maternar. Exatamente. Porque a gente pensa na gestação, mas ali na gestação vem um bebê. E desse bebê vem uma criação. Sim. E dessa criação vem uma nova família. Isso. Cuidar desse momento inicial, cuidar de antes mesmo dessa gestação vir a acontecer, desse preparo, né, das tentantes que a gente diz, da gestação, no cenário do parto e do pós-parto, é prevenir essa família de ter um adoecimento mental lá na frente. Sim. Que pode vir de diversas formas. Sim. Então, justamente a psicologia vem nesse lugar de acolhimento. Não é sobre apagar o fogo. Nós não somos bombeiros. Apesar de a gente atuar muito nesse cenário, porque a sociedade ainda acredita que esse é o nosso lugar. Exatamente. Mas quando a gente tem essa conversa aqui, e quando quem está assistindo percebe que a psicologia pode entrar muito antes, inclusive para prevenir traumas, é aí que a linguagem muda. É aí que a visão altera. Sim. É bacana você falar isso sobre o apagar fogo, né? Depois que você vive o problema, às vezes você está dentro dele ainda. Sim. Não, eu agora vou atrás de uma psicóloga para mim. Exato. Me E aí cuidar. o problema já está instaurado. Já está instaurado. Já tem muitas dores, exatamente. muitas coisas envolvidas. E na verdade, Paula, eu vou te falar mais, assim. A gente, falo a gente assim, eu coloco a sociedade brasileira. A gente ainda tem muito de achar que psicólogo é para doido, psiquiatra, neuro. E que a parte emocional, a parte mental, ela não tem que ter tanta atenção, né? A gente sente uma dor no estômago, vai ao médico. Sim. Mas quando é um problema dessa ordem, a gente só vai... Realmente, eu vou te falar assim, a verdade. A gente só vai quando é insuportável ficar naquele lugar. Sim. Sim. Senão você não mexe. E olha que tem gente que não consegue nem ir quando está insuportável. Né? Sei. E aí nós precisamos ter esse cuidado. Para não se tornar insuportável, existe uma possibilidade. Existe um acompanhamento possível ali ser feito antes, né? Igual você disse, às vezes não está com o fogo todo instaurado, mas você já está sentindo um cheirinho de queimado, você já sente que alguma coisa não está bem. E nossa sociedade, assim como você diz, ela ainda tem muito... Vou dizer a mania, um termo assim, né? A mania de achar que corpo e mente são dissociados. Sim. Né? Não, cuidar da mente é uma coisa. Eu já faço terapia, eu vou na academia, eu vou na igreja, eu faço uma caminhadinha de 30 minutos. Isso é terapêutico, então já estou bem. Mas e o conteúdo mesmo emocional ali, né? Esses traumas, esses medos. Vou fazer o recorte da sua história. Uma gestante que aparentemente, vendo de fora, estava tudo bem. Sim. Maravilhosa, ela dá conta de tudo, ela trabalha, ela não enjoa, não passa mal, vai para o trabalho, encara a vida e ainda ir gestando. Olha que mulher maravilha. Mas por dentro, ouvindo agora o seu relato, a gente percebe os caquinhos que tinham ali. Sim. Aquelas pequenas dores que poderiam ter sido acompanhadas e que as gestantes merecem esse acompanhamento. Acontece um processo durante a gestação que chama transparência psíquica.
que vem trazendo à tona todos esses traumas vividos aí na sua história há 29 anos, vamos dizer assim, esses trauminhas pequenos, né, que a gente imagina que não é nada, mas que vem muito mais à tona na gestação. Sim. Pelo que eu vi aí no recorte da sua fala, veio muito nesse lugar da produtividade, da mulher que trabalhou, acontecer, estudou, sim. batalhou para ser produtiva, para ser uma boa profissional, e aí do nada se depara com a maternidade e fala, pera, e agora? Né? Para onde vai tudo isso que eu conquistei há 29 anos? Será que acaba aqui? Será que é um ponto final? Sim. E aí vem a terapia falando, não é um ponto final, calma, vamos Respira, acolher essa dor. Vai dar tudo Vai dar certo. tudo certo. Vamos ver o que a gente vai fazer com o que a Sim. gente tem. Viva o momento, viva essa gestação, conquiste o parto que você quer. Né? Porque o parto também é essa conexão Sim. do corpo e mente. Não tem Sim. como dissociar. E a gente precisa dessa integração. Integrar corpo e mente da mãe. Integrar bebê e mãe. Sim. Né? Pra Sim. integrar Pai. pai, mãe e bebê, né? Que a Sim. gente chama dessa Sim. tríade. Sim. Fazer o acolhimento dessa família. Sim. Né? Olha o quanto é importante, o quanto é relevante. Demais. E aí vem a história do Dom. E aí vem a história do Dom, porque aí o Dom já foi, né? Eu já era mãe, Já se apropriou do Já. papel. já estava nesse lugar de mãe. Uhum. Então foi uma gestação completamente diferente. Inclusive na questão do cuidado, porque como eu tinha passado pelos problemas com a Liz, dela vir com esse baixo peso, que isso assim não trouxe problemas para ela, que a gente olhava e falava assim, tá com algum tipo de problema né? de saúde assim visível, mas trouxe outras coisas que ao longo do tempo a gente vem descobrindo, né? Que estão relacionadas a essa parte fisiológica, mas também até a parte mental, que tem muita coisa e que se desencadeia hoje por conta da forma como foi essa gestação. E aí, quando veio o Dom, eu tomei alguns cuidados. Quando eu descobri que eu estava grávida do Dom, e algum tempo ali nos primeiros meses, cara, eu desmaiava todos os dias após o almoço. Eu já almoçava, sentava e esperava, assim. Olha só. Então, e aí eu falei, nossa, gente, o que é que eu faço? E é muito engraçado, assim, uma das coisas que me levou muito a pensar sobre como falar com as pessoas sobre esses processos de maternidade era isso, porque a gente vive todas essas coisas, né, Paulo? Assim, você também, Camila, você é mãe, sabe como que é. E não tem ninguém que te dá todas as informações que você precisa. Não Nunca. tem. Não existe essa pessoa. Você vai no médico, você vai... E cada dia mais, aqui com as histórias que a gente escuta, a gente vê essa falta de informação, né? Às vezes, problemas que as pessoas têm. A gente recebeu uma mãe aqui que ela teve um problema fenomenal. Pesadíssimo. né? Pesadíssimo por falta de checagem de RH de sangue. Assim, né? RH negativo. RH negativo. E aí você fica, cara, é tão básico, né? A gente vê. Eu lembro de ver isso na 6ª série. E passa, porque é muito básico. E aí ninguém fala, ninguém olha. E aí é a dor dos profissionais que não olham para a individualidade de cada caso. Sim. E aí que a gente precisa reforçar a importância de não haver uma padronização. Tá gestante, o pré-natal É um vai número, seguir né? dessa forma, o parto vai ser dessa forma, Isso. o puerpério vai ser dessa forma. Não, cada caso é único. A gente precisa olhar para a história dessa mulher. Olha que Isso. importância seria olhar para a história da sua primeira gestação para entender esses desmaios. Sim. Porque com certeza estavam ligados de alguma forma. Né? Não, e assim, aí eu ia ao médico, o médico olhava e falava assim, é assim mesmo, depois passa, é porque é um processo, é da gestação, tá tudo bem, é assim mesmo. E aí, né, vinha nessa, e aí um dia eu fui fotografar uma pessoa que já era minha cliente, assim, há muito tempo, já era bem conhecida. E eu falei assim, olha, a gente vai fazer aqui as fotos, se eu passar mal, não assusta. Eu tenho passado mal um pouco, mas aí eu preciso só de sentar um pouquinho, comer um açúcar e tal, porque eu acho que eu tô tendo tipo uma hipoglicemia, alguma coisa durante o processo de parto. Então, se acontecer alguma coisa assim, tá tudo bem.
eu já avisava, né? Tá tudo bem, eu só preciso de um tempo. Ela, nossa, mas você não pode ficar desse jeito e tal. Não, vou te indicar para uma pessoa. E aí me indicou para uma nutricionista que era específica da área gestacional. E aí eu fui lá e ela rapidamente detectou várias coisas no meu exame que o médico já tinha olhado. E ela falou, não, seus níveis aqui estão todos muito abaixo do... Você tá dentro do normal? Para uma pessoa normal, você tá grávida. Exato. Não pode ser a mesma coisa. E ali a gente fez esse acompanhamento com a Nutri e eu tomei um monte de vitamina e aquela coisa zerada. E foi chegando no final da gestação e tomei ferro na veia ali e tal. E aí, com esse acompanhamento, melhorou muito. Eu parei de ter esses desmaios e tudo. E o Dom, minha irmã, foi ficando só um bebezão. Minha barriga era gigante. As pessoas achavam que eu tinha gêmeos ali com aquela barriga. Mas olha só, uma gravidez apropriada desde o início. Exatamente. Você apresentou ele para o mundo desde o início. Completamente diferente. Né? Você falou assim, esse bebê é meu desde o início. Exatamente. Né? E assim, aí chega o momento do parto do Dom, né? Eu já estava com 41 semanas, eu acho, uma coisa assim. E naquela angústia. Por quê? Eu pensava, será que estou novamente com uma expectativa de um parto normal e não é para ser? E eu tô aqui prejudicando o bebê em função de uma querência minha. Todos os A traumas. carga da gestação da Liz está lá. Tava lá. E aí eu me lembro, era um domingo, eu já queria o nome Dom, né? Olha que romântico, Dom veio num domingo. E era um domingo, assim, era na madrugada, né? De sábado para domingo. Mas já tava amanhecendo, assim, já era umas 5:30, 6. Acordei para fazer xixi, claro, né? Grávida faz xixi cada toda segunda. Madrugada. E eu lembro que eu sentei, assim, a gente morava num sobrado que tinha uma janela bem em cima da banheira, assim, via o lado de fora. E a lua estava enorme, gigante, assim, bem na minha cara ali, assim, aquela... A lua conversando com a gestante. E eu, assim, ali nessa angústia, né, nessa preocupação, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se for para o Dom vir de parto natural, me dá um sinal, porque eu tô muito angustiada. Eu queria ter a certeza de que eu tô fazendo a coisa certa. E ali eu dei uma descansada mental, assim, e fui deitar de novo. Que bonito. Deitei. Na hora que eu comecei a cochilar, eu escutei um barulho. Poca! E eu falei, tô fazendo xixi? E eu levantei, fui até o banheiro. A hora que eu cheguei no banheiro, aí a coisa fez... aquele tanto de líquido, né? Minha bolsa estourou. Quando você vê esse líquido que é totalmente diferente do primeiro, muda algo dentro de você? Cara, era água, né? Era livre, assim, era fluido, e era muito. Muda muito. Você se banhou ali, né? Nessa nova experiência, se permitiu mergulhar. E eu não tinha nenhuma contração até o momento, né? Foi só assim, a bolsa estourou. Porque a gente tem aquela mentalidade de filme, né? Que vai tipo assim, a bolsa estourou, corre, vamos pra maternidade. Ai, meu Deus, estou tendo contrações, vai nascer. E não, a minha bolsa estourou antes. Porque normalmente, até no meu histórico, assim, de acompanhar partos, a bolsa estoura ali já... Quase. Mas você pediu um sinal, não pediu? Foi isso. Já estoura ali quase, né? No momento. E a minha bolsa estourou, eu sem nenhuma contração. Aí foi passando, eu avisei todo mundo, né, que estava envolvido nesse processo. E o meu combinado era assim, eu não queria mais o parto em casa, por tudo que eu tinha vivido. Mas eu queria ficar em casa ao máximo possível, porque eu não queria também ficar ali naquela frieza da maternidade, né? E aí, assim, só abrindo um parêntese, durante esse período entre Liz e Dom, quando a Liz estava com 6 meses, veio pandemia, e a gente trabalhava com evento. Então, assim, foi um caos financeiro nesse período, assim, né, de uma maneira extrema.
E a gente ficou sem plano de saúde de novo, né? E aí, lá vai eu de novo pra maternidade pública, pra mesma maternidade, porque apesar de tudo, eu fui muito bem acolhida lá no Nascer Cidadão. E aí, eu contratei de novo a mesma equipe, mas com esse combinado de que eles iriam me acompanhar ali nos primeiros momentos, né? Até chegar a hora de falar, não, já tá bom, já vamos pra maternidade. E ali eu comecei, contrações e tal. E a minha mãe até hoje, acho que ela não me perdoou, porque eu pedi pra ela não ficar junto. Porque a minha mãe é muito desesperada. Mãe, te amo. Ela é muito ansiosa, assim, e tal. E ela... Mas teve ali uma sabedoria sua, enquanto mãe, de se entender o impacto que aquilo causaria em você naquele momento. Sim, sim. Né? E aí Importante. eu pedi pra ela, falei assim, mãe, é o seguinte, minha posturou, tá tudo certo. Eu queria que vocês viessem aqui pra buscar a Liz, porque eu também não quero que ela me veja em trabalho de parto ali, né? Que eu sei que eu vou berrar igual uma louca. Então, por favor, eu não quero que ela veja isso. Então, assim, vem aqui, busca ela, a gente fica aqui um tempo, mas eu não quero que vocês fiquem aqui. E aí ela foi, buscou a Liz e tal. A Liz era muito bebezinha ainda, ela estava com 2 anos e meio quando o Dom nasceu. E ela veio ali, olhou tudo e levou a Liz para lá. E eu fiquei lá em casa com o acompanhamento da Paula, que ela ia lá, olhava, falava, não, suas contrações ainda estão... A Paula é doula, enfermeira obstétrica. Doula e enfermeira obstetra. Isso. As duas coisas. E aí fiquei ali, né, contando as contrações. E uma amiga minha que é fotógrafa foi lá tirar umas fotos minhas, tendo um trabalho de parto e tudo. E aí a coisa começou a ficar feia, né? E aí você... Feia no sentido de evoluir. De evoluir, Evoluiu. porque, sim, ficar feia pro lado positivo. Só que quando você tá vivenciando, minha irmã, não é fácil. Você acha que você vai morrer. Depois você tem a certeza que você vai morrer. Porque é dor, mas é muita dor. E aí, eu ali sofrendo e tal. Nossa, eu até quero abrir um parênteses. Gente, eu senti uma vontade de fazer cocô tão grande nos últimos segundos ali. E eu fazia isso mesmo. a todo momento. Parecia que me deu uma diarreia no final do parto. Mas é essa sensação, né? A pressão da cabecinha do bebê ali naquela região. Sim, não. E foi assim, eu falo, meu Deus do céu, que cena, né, pessoa? E precisa também um preparo para a mulher Precisa. se entregar. Porque aqui no cenário de parto, né, vaginal, a gente fala muito das travas emocionais. Sim. Então, se é um assunto que a mulher é muito pudica, que ela não consegue entrar em contato com fazer um xixi na frente do marido, fazer um Exato. cocô com pessoas Até por isso que eu presentes, estou fazendo questão de falar disso. Porque as pessoas acham que é tudo muito bonito, Ah, muito eu consegui romântico. segurar. Eu fico imaginando, porque até esse momento eu ainda estava em casa. Uhum. O parto, teoricamente, ainda não estava tão evoluído. Né? Ainda estava ali com 6 centímetros de dilatação, ainda estava ok, as contrações não estavam tão ritmadas assim, né? Ainda estava espaçada, apesar de muito intensas quando vinham, ainda estavam espaçadas. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse na maternidade, sabe? Porque tipo, teve um momento que eu fiz cocô no chão da sala. Sim, E tudo bem. E sabe? tá indo pra sua casa. É sobre Sim. a equipe te acolher nesse lugar de que tá tudo bem. Exato. Porque Agora- se a mulher também não se põe a essa disposição, ela trava o próprio trabalho de Sim. parto. Exatamente. Né? E eu no trabalho de parto do Dom não travei nada. Se entregou ao processo. Me entreguei Que totalmente. importante. E aí veio aí o Diego chegou também, ficou acompanhando os dois ali, e ele falou, olha, tá na hora, vamos pra maternidade, que você já tá começando a ganhar mais ritmo, a gente vai pra maternidade. Eu falei, não, beleza. E a gente morava no sobrado, descia as escadas, andando. A hora que chegou na garagem, que eles estavam abrindo a porta do carro ali, eu me lembro que eu caí de joelhos no chão, assim, que eu senti uma dor fenomenal. Essa foi diferente de Estávamos todas. no expulsivo. Estávamos no expulsivo, justamente. E aí foi aquela cena, visualiza. A pessoa aqui de vestido, de sentada assim, de joelhos no banco de trás, virada para trás, olhando
Pra traseira do Para na carro. para-brisa. traseira do carro, mordendo o banco de dor. De 4 ali, assim, segurando aqui no banco, ali no encosto da cadeira, né? No encosto Inclusive, da é uma cabeça. posição excelente, tá? Pro parto. Perfeita, é perfeita. O Rogério dirigindo, meu marido dirigindo. E o parteiro, né? O doutor Diego ali, que é enfermeiro obstetra, no banco de passageiro, virado de costas, Te avaliando. cuidando de mim ali, né? Aham. E, meu Deus do céu, se você não mora em Goiânia, deixa eu te contar uma coisa. Goiânia tem um buraco a cada 5 segundos, né? É uma coisa incrível. As ruas aqui são horríveis, assim, no geral. Quando você vai, ainda mais, tipo, indo, igual a maternidade é mais na saída, você pega algumas ruas que, assim, terríveis. E isso já era um domingo à noite, então o trânsito estava bem livre, né? Mas eu estava lá. Eu fico imaginando a cena das pessoas que estavam passando do lado do carro. Que Rogério, piloto de fuga. Rogério, piloto de fuga, um cara virado de costa, uma mulher com a bunda de fora. Porque era isso, ele levantou meu vestido assim e falou assim, Evelyn, tá vindo. E o Rogério dirigindo. E eu juro pra vocês, eu falo que o Dom nasceu rápido, porque a cada bacada da Ele cidade, descia um pouquinho. eu sentia ele dando uma descidinha. E haja bacana. Meu Deus, e até chegar lá na E o maternidade, marido no 120 também. o Rogério não sabia se corria ou se... se ia devagar, Inclusive, porque tava... né, é um ponto. Precisamos lembrar que tem uma mulher sem cinto, numa situação vulnerável. Exato. Um trânsito de Goiânia, com buraco a cada esquina. E a gente, nesse processo, o Dom veio antes de chegar na maternidade. Ele nasceu dentro do carro. Foi muito louco. Assim, eu lembro que eu sentia assim, aquela dor ali na parte mais externa ali da vagina e tal. E eu ficava assim, meu Deus do céu, esse menino tem que sair. Sai logo, que tá doendo demais. E começa a ardência, né? É uma ardência fenomenal. O círculo de fogo. Que a gente chama. Exatamente. E aí eu fazia força, assim, e ele veio. A hora que a cabeça saiu, né, o Diego falou assim, olha, a cabeça já saiu. Agora, na hora que vier outra contração, ele vai sair o resto. Cara, já sarou tudo ali. Na hora que a cabeça saiu, sarou tudo. Eu falei, não quero mais não, deixa assim. Mas é, de fato, o momento, né, de maior alívio é quando a cabeça sai. Não, e aí ele meio que estimulou, assim, pra vir outra contração. Porque eu acho que até o meu corpo falou assim, não, Sim, já... você se entregou, Pronto, né? Sim. já Não, deu. tá tudo bem, não precisa tá vir tranquilo. mais, não. O E aí, médico até deu uma desesperada nesse momento. Falou, não tá não, vamos. Vamos bora. terminar. Foi isso. Nesse foi momento o carro tava parado andando. isso. Andando. Continuou. Vida que segue, menino que nasce a 60 km por hora, 80, não sei quanto que tava. E aí, mas foi muito rápido, assim. Ele nasceu, acho que uns 2 minutos depois, ou menos, a gente já chegou na maternidade. Porque foi realmente durante o processo. E aí, nasceu assim, e já o Diego segurou ele ali, e aquela... Imagina, a gente podia muito ter filmado todo esse momento, mas a gente que não cena tem nenhum maravilhosa. registro disso. Aí, a hora que eu sentei, assim, né, consegui sentar, segurei ele no colo. E aí, tem uma foto, vou até pedir pro editor pôr essa foto aqui, que é maravilhosa, que é a hora que eu tô olhando, assim, pra ele aqui, né. E eu vejo essa foto e eu falo, meu filho... Agora eu entendo. Que cabeça grande. O Dom veio com quase 4 quilos. Olha só. Quase 4 quilos. 3 quilos, 900 e alguma Muita coisa. vitamina. Muita vitamina. E eu comi igual um pedreiro também, porque esse bichinho puxava. E aí o Dom nasceu, né? Aquela loucura. Aí você chega na maternidade, abre a porta, o povo esperando uma grávida, desce uma mãe com um bebê no colo. Eles Todo sujo. aquela ainda tava com a placenta pra ainda tava dentro, né? Imagina. E aí foi aquele processo ali de pegar o menino e tal. E foi uma festa, assim. Foi muito bom poder reviver essa experiência de parir. Ressignificar essa experiência Sim. de parto, Mudar porque você deu um novo completamente. sentido. Sim, sim. E foi assim, foi ótimo, assim. E eu percebo umas diferenças, por exemplo, assim, de personalidade até
dos meninos, e que eu faço relação com todos esses Sim. processos. O Dom, ele é muito carinhoso, muito apegado. Ele não pode ficar longe de mim, que ele já fica, sabe, assim, ele tem essa coisa. A Liz, ela não... Depois que a Liz começou a engatinhar, ela nunca quis meu colo. Ela sempre Desprendida. desprendida, Independente. totalmente Aprendeu a ser uma mulher independente. independente desde a barriga. Desde a Sim. barriga. Né? Então, assim, você percebe essas coisas e aí, quando, né, depois que passou tudo isso, eu testemunhei os partos para algumas pessoas e sempre que eu falava, assim, mesmo contando por cima, né, porque eu acho que esse nível de Intimidade. confissão aqui, ele é inédito, mesmo falando assim, as pessoas sempre falavam assim, nossa, você tem que escrever um livro, porque seus partos, minha filha do céu, se não for sem emoção, não tem, ué, como assim, né? E aí eu fico vendo, né, às vezes as fotos daquelas mães que fazem todo um planejamento, vão pra maternidade, linda, maquiada, tira aquela foto plena, eu falo, ai, meu Deus. Cadê a dificuldade? E aí vem de novo a fantasia, né? Porque Sim. muitas mulheres fantasiam esse cenário, querem se ver ali naquela foto, mas a história é escrita de outra forma. Completamente Exatamente. E olha, eu diferente. concordo, merece sim ser escrito num livro, mas aí eu vou fazer um adendo. Depois de terapia. Depois, É. faça terapia Mas no pra sentido- Terá escrever. mais linhas para escrever. Num sentido de você acolher essa mulher, Sim. sabe? Lembra que eu te fiz aquela pergunta, o que você diria para Evelyn daquela época? Sim. Escrever esse livro sabendo o que dizer de um lugar, de uma fonte mais acolhedora, porque aquela Evelyn merece esse acolhimento. Sim. Sim. Porque ela ainda mora aí dentro. A cada lágrima, ela ainda mora aí dentro. A cada correção com seus filhos, que às vezes você pode se sentir mais punitiva com um do que com o outro, às vezes você pode se sentir, porque de fato, né, cada maternidade Sim. é única, você tem 10 filhos, você é uma mãe para cada um dos 10 filhos. Com certeza. Né? Muito desse seu histórico e dessas suas dores, elas podem voltar e podem vir à tona. Sim. Então escreva seu livro, mas depois da terapia. Depois do agendamento com a Camila. E aí, assim, Depois disso aí saiu um. depois disso, conheci o Paulo. Eu já tinha a vontade, né, de ter. Porque eu pensava, não, escrever um livro é legal, mas um podcast hoje em dia atinge mais, né? Conecta. Né? Conecta. E a gente já tinha aqui toda a questão, a gente já fazia podcast para outras pessoas. Sim. E aí o Paulo, inclusive, veio aqui para fazer o podcast dele, que era esse, mas sem contar com a minha astúcia, né, Paulo? A gente ia Para contar a minha para história. contar né? a sua história. Teoricamente, nós iríamos só mesmo alugar o espaço e tudo. E aí, no meio desse processo, acabou que Deus nos uniu de alguma forma ali. E nasceu um outro filho. E nasceu um Nossa. outro filho, que é o Conceber Amor. É. E o nosso propósito aqui realmente é trazer essas histórias para outras mães, trazer mais informações para essas tentantes, para essas mães, porque a gente, tanto eu quanto ele, nós nos vimos num cenário muito de falta de informação, falta de acolhimento, falta de conhecer outras histórias que pudessem trazer algum tipo de rumo, né, para o que fazer diante Pudesse daquele. mudar o rumo, né? Porque de como sim, foram as Com coisas. certeza poderia, né? Sim. E assim, a minha vivência, eu como mãe e empresária e mulher e né, essa coisa de querer muito ser super, eu tenho batido muito nessa tecla de que a mãe precisa de ser mãe Entrar em durante... contato com a sua vulnerabilidade é também ter força. Exatamente. Né? E eu acho que esse talvez seja um tema muito... além de pouco falado, a fala é contrária. Né? A gente sempre escuta muito assim, não, a maternidade ela é colocada num nível de só mais uma coisa que a mulher tem que fazer. Uma função assim, a ser só mais uma executada função, e sem exatamente. entrar em contato com o significado e todas as mudanças que ela ocasiona. Né? Exatamente, Sim. exatamente. Como você mesmo disse, hoje você é uma mulher totalmente diferente. Completamente, completamente. E é isso, assim, a gente tá aqui, né, com esse propósito de
de poder trazer para essas mães esse acolhimento, de trazer para essas mães essas informações tão importantes. E aí, depois disso, né, assim, se a gente for falar de todas as histórias que a gente vive na maternidade, Meu Deus. a gente vai ficar aqui para sempre conversando, porque aí quando nasce, vem toda a história do puerpério ali, de você não saber o que você faz com aquela criança. Você não né? sabe nem o que fazer com você. Você não, com a Quem dirá com a a gente, criança? então, a gente pensa na gente só lá, depois de muito tempo ali, né? E aí você tem todo esse processo de, não, tem que pôr pra mamar, como que põe, que lado que vai, pra onde que faz, como é que troca a Como que fralda vai dessa pegar o neném. peito? Os Como pais, que né? Por que meu peito tá doendo? A gente fala muito sobre essa questão dos pais, né, Paulo? Assim, de que o pai, a mãe, ela até tem um certo nível, se ela procurar, assim, for atrás e ler e tudo, ela tem um certo nível de informação hoje mais fácil, digamos assim, mais Teórico. acessível, teórico, do que fazer. O pai, normalmente, ele não faz nem essa busca, porque ele acha que ele vai ser só um cara que está Provendo. provendo. E já vem ali de uma construção histórica social. E eu né? diria Sim. que provendo talvez, porque Talvez, hoje em dia também, a mulher também, ela entra muito na questão de ser provedora. Sim. E quando os dois se tornam pais ali, não é muito discutido. Às vezes isso, às vezes a gente. É igual a minha situação. Eu e o Rogério sempre trabalhamos. Quando eu fiquei grávida, a ideia era continuar assim. E a gente continuou assim. Né? Hoje eu tenho um pensamento que, se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje, na época em que eu engravidei da Liz, eu iria virar pro Rogério e falar, olha, se vira, eu agora sou mãe. Isso. E me colocaria E nessa vou- posição. Precisa Vou haver uma concentrar entrega, nisso. né, Sim. para esse bebê. E que importante também que hoje nós estamos vivendo essa mudança de perspectiva para os pais entenderem que eles podem entrar em contato com esse lugar de afeto. Sim. Porque muito desse distanciamento dos pais entra nisso, né? De uma construção histórica de que se o homem entrasse em contato com algo mais afetuoso, carinhoso ou até mais próximo, tornaria ele menos homem. Menos respeitado, Sim. talvez, Isso, e né? hoje, graças a Deus, essa perspectiva tem mudado e tem homens igual o Paulo, né, presentes aí Sim. e conversando e debatendo sobre o assunto, de que estar nesse lugar de pai, estar nesse lugar de afeto te constrói enquanto Sim. homem. Mas é bem isso, né? E é Né? difícil, porque não tem tantos pais sendo informados. Sim. Eu vejo, por exemplo, o Rogério, ele é um pai maravilhoso. Tá sempre apoiando, sempre presente, desde as crianças pequenas ali, naquele processo de limpar, de lavar, de dar banho, pôr roupinha, né? E, enfim, fazer o que pode, porque também a gente tem a certeza que a mãe, principalmente igual eu amamentei, né, no peito, a gente, nossa, a entrega Tem uma centralização é ali muito também, maior. né? E é Essas funções. impossível de separar isso, eu acho. Isso. Na minha cabeça hoje, não teria como. Não É, tem eu- como a gente esperar, né, que o pai e a Não. mãe ajam da mesma Não tem, forma, não porque o tem. que é exigido de cada um é diferente. Exatamente. Assumir isso é assumir o seu lugar. De entender, a minha Exatamente. entrega vai ser diferente, não quer dizer que vai ser mais ou menos do que a sua. Exatamente. Eu acho que assim, o fato de estar falando sobre isso hoje, como um homem que já viveu 6 gestações, e eu agradeço a Deus por isso, por ter tido a oportunidade de estar presente em todas as ultrassons das 6 gestações, né, de ter participado de tudo, do começo ao fim de todas elas. Mas eu entendo também que a maioria não tem essa condição, por conta de prover mesmo, Sim. de precisar sair para trabalhar Sim. e não ter o tempo hábil para ir lá ver uma ultrassom, acompanhar a evolução, o crescimento e tudo. Isso. Mas a importância de fazer parte disso, me lembro que eu fui, na primeira gestação da Fernanda, eu fui num curso para pais que falava só de primeiros socorros. Se a criança engasgar, quando nascer, você auxiliar na pega no peito, sabe? Aham. 2 horas. Eu fui com uma arma na cabeça. A Fernanda pôs uma arma na minha cabeça para mim. Porque você não tinha essa... Não, realmente,
Na minha cabeça, e isso é cultural, né, não, eu preciso sair para trabalhar. Aham. Se ela me falar que está tudo bem com o bebê, Tá tudo certo. está tudo certo. Já estou cumprindo o meu Mas, papel. numa ocorrência, num problema, quem vai ajudar? Aham. Né? Tem que ser o pai, o companheiro, quem tiver. Então, a importância de ter esse conhecimento, Sim. mesmo que superficial, Básico. básico, é importantíssimo. E não somente em uma ocorrência, Sim. né? Mas ser o suporte emocional Sim. daquela mulher. Daquela mulher. Porque existe, né, essa entrega da mulher e com essa entrega vem muitas faltas, né? Sim. Vem muitas lacunas. Sim. A gente diz o pai, né, a família cuida da mãe para que a mãe consiga cuidar do bebê. Isso. Isso. E aí aqui a gente está prevendo um cenário em que a mulher tem uma saúde mental estável. E a mulher que Sim. não tem essa saúde mental estável? E vem Sim. um monte de coisa junto, né? Até a Vem questão muitas. hormonal ali, que a gente sabe que Sim. altera Demais. tudo. E o puerpério, né? Essas Nossa. primeiras semanas, primeiros meses é Nossa. um momento de muita instabilidade. O pai Muito. precisa ter ciência Sim. do que é esse puerpério. Exato. Porque muitas vezes ele vem falar, é frescura, Uhum. não está acontecendo nada disso, mas está Sim. tudo bem, por que você está chorando? Aham, Né? aham. Mas o bebê tá lindo, tá mamando, tá, mas por que você está angustiada? Sim. Aham, Né? Então, esse aham. conhecimento não somente básico em questão de pronto-socorro, Sim. né, mas do que é o processo gestacional. E aí Aham. também tem a questão da mulher permitir que o pai entre nesse Sim. cenário. Exatamente, Porque porque o muitas papel... Excelente ponto. A mulher vai no ultrassom e fala, não, precisa vir não, pode deixar que eu pode, vou. sozinho. Precisa ir Precisa, sim. sim. Vai no ultrassom, pega um atestado, faz algum movimento. Isso. Porque a vinculação desse pai com esse bebê não começa no nascimento. Isso. Ela pode vir antes, desde o Sim. positivo, desde antes do positivo. Trabalhar isso é trabalhar a conexão desse pai com o bebê futuramente. Com certeza. Isso. Né? E é importante a gente falar sobre isso, até porque também existe uma questão. Por exemplo, o Paulo. Quando você fala, o Paulo, criança, a sua relação com o seu pai, Uhum. Sim. ela era muito diferente da sua relação com os seus filhos? O Rogério, meu esposo, ele com o pai, completamente distante, né? Então, o Rogério sempre fala para mim, eu estou aprendendo a ser pai. Estou aprendendo a ser pai. Eu não sei ser pai. E linda isso... essa abertura, né? É. Mas isso, cara, é uma coisa que eu percebo, assim, porque as gerações que estão sendo pais agora, normalmente, né? Assim, em geral, o pai, ele não foi um pai presente, porque não tinha essa cultura. Então, a gente está tendo que refazer essa situação de um pai que... O que o pai tem que fazer nessa relação agora, né? Agora que a gente tem esse entendimento, que tá tudo mais dividido e tudo, como que o pai faz no meio desse processo, E né? aí o buraco vai muito mais embaixo. Essa conversa renderia Ih. horas. Outro- Porque vem todas as projeções dessa infância, Sim. né? De quando ele via esse pai, esse ser ali, né, no altar e o que ele executava. Enquanto adulto, ele se coloca nesse lugar projetivo de que isso é ser pai, mas Aham. para haver essa quebra de que eu posso ser uma pessoa diferente, precisa também haver um perdão, precisa haver também uma liberação de que eu fazer diferente não é maldizer o que o meu pai fez. Isso. E isso independente da relação com seu pai, se for próxima ou distante. Sim. Fazer diferente é escrever a sua história e se tornar protagonista dela. Sim. Entender que a sua parentalidade, seja pai ou mãe, pode vir de uma forma diferente, muito mais apropriada nas suas próprias crenças. Sim. E isso não é corresponder aos pais como negativos, como errados, né? Como eles não souberam me educar. Não é sobre isso. É sobre obrigada pelo trabalho que vocês fizeram, mas até aqui vocês me ajudaram e aqui eu posso construir algo a partir disso que vocês me deram. Sim. Né? Sim. É isso Ai, aí. gente. História linda, né? Nossa, obrigada por me ouvirem. E eu queria agradecer a Camila em especial por ter aceitado o convite. Você viu que eu fiz uma boa escolha? Sim, É Olha, excelente. maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre isso. É um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua entrega. De verdade, assim. Eu acredito que eu digo em nome de todo mundo que está assistindo. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Se sinta abraçada por todos os likes, todas as curtidas. Se sinta abraçada por todo mundo que está aqui presente com você. Por mim, pelo Paulo, né? Sim. Pelos bastidores ali do maridão. É muito importante ouvir você e, a partir da sua perspectiva e da sua vivência, que a sua história consiga mudar as perspectivas de outras mães que ainda batalham ali dentro, mas não conseguem falar sobre isso.
Amém. é o nosso É o nosso intuito. propósito, né? É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por sua audiência. Você que está aí nos assistindo, já faz todo aquele processo, dá um like, se inscreva no nosso canal, vai lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, nós estamos em todas essas redes aí. E compartilha com essas mamães, com essas pessoas que estão ali pensando se querem ser mamães, ou com aquela mulher que é muito profissional e acha que ter filho talvez não seja a melhor opção da vida dela. Manda pra ela, vai que ela muda de ideia. É isso aí. Cada curtida é um abraço na Evelyn. Exatamente. Amém, obrigada. E, por favor, me mandem muitas, porque eu tô precisando. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada.